Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Especificamente, estudaremos a lição de número 3, para o dia 18 de outubro de 2020, que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa o seu joinha, faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Pois fazendo isso, você contribui e nos estimula a produzirmos conteúdos desta natureza cada vez mais. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto áureo da lição de hoje encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 6, e nos diz o seguinte: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos diz o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12, logo após capítulo 2, versículos 4 e 5. Capítulo 1, versículo 6 está escrito: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amados irmãos, queridas irmãs, uma das constatações que todo leitor,
logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ou seja, ele é um ser real. Aliás, quando lemos o livro de Jó, percebemos simplesmente, de uma forma muito clara, que todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir dessa realidade. Que realidade é esta? O diabo existe. Todo sofrimento experimentado, vivido, sofrido por Jó, mesmo ele não tendo esta consciência ou consciência disso, foi motivado por uma ação maligna. Aliás, esta ação maligna explicita, demonstra o caráter pessoal do diabo e como ele pode interferir de forma direta na vida do ser humano. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto do livro de Jó. Logo de imediato, queremos destacar o ponto central desta lição. O diabo é um ser espiritual, mas não é autoexistente. Com outras palavras, ele é criatura e não criador. No primeiro tópico da lição, o comentarista vem nos mostrando o livro de Jó e a natureza de Satanás. Aliás, o livro de Jó, precisamos entender, ele não procura, ele não tem a intenção de provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro, inclusive, destaca algumas características da natureza do diabo. Características estas que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o próprio livro o apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Evidentemente que todos nós sabemos que o diabo foi criado por Deus como um anjo, um ser angelical. Sendo assim, ele é representado no livro de Jó pela expressão os filhos de Deus. Capítulo 1, versículo de número 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à dimensão sobrenatural. Ou, se você preferir, eles não pertencem à dimensão material, mas à dimensão espiritual. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Conforme nós identificamos no texto base da lição, o próprio Deus vai perguntar e ele vai dizer que veio de passear na terra, rodear a terra e passear por ela. Isso só é possível dada a sua natureza espiritual. Embora decaído, mas ele é um anjo. Repito, um anjo decaído. Na sequência, nós percebemos, a partir do que eu acabei de falar, um anjo decaído. Mesmo sendo um anjo decaído,
dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Os anjos foram criados por Deus. Logo, o diabo, Satanás, ele é criatura, não é criador. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. Sim, o diabo teve origem, começo de dias. E um outro ponto que merece destaque, que você já sabe, é que nem sempre o diabo foi diabo. Deus o criou. Deus o criando. Ele fora um anjo bom, como todos os demais anjos. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Quando nós afirmamos que ele tem suas ações limitadas, significa dizer que o que ele faz está restritamente respeitando a permissão divina. Ele pode fazer muitas coisas, sim, isso é claro, isso é fato, mas ele não pode fazer tudo que ele quer. Como ele não é autoexistente, e como ele é semelhante às outras criaturas que povoam todo o universo, o diabo é uma criatura limitada. Todavia, isso não quer dizer que não devamos ter cuidado com este nosso adversário. Ainda pensando na natureza de Satanás, nós sabemos claramente e identificamos de forma explícita no livro de Jó que o diabo, ele é dotado de personalidade, ou seja, ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, inclusive, vemos ele assumindo atributos próprios de uma pessoa. Por exemplo, ele fala e possui capacidade argumentativa. Capítulo 1, versículo 9 ao 11. Ele se aproxima e fala com Deus e apresenta argumentos. Essa mesma característica do diabo nós vamos identificar lá na tentação de Jesus Cristo, conforme está registrado nos Evangelhos de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, e no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 13. No livro de Jó, Satanás também demonstra conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Ora, ele vai dizer para Deus que conhecia Jó. Ele conhecia literalmente toda a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. Isso também revela uma outra característica da personalidade dele, que é a inteligência. Aliás, o apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Confira comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11. Assim está escrito: porque não ignoramos os seus
ardis. Observemos também o que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar a Jó. E repito, tudo isto porque ele existe e é uma pessoa real. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que o diabo é um ser espiritual, criado e dotado de personalidade. Já no segundo tópico da lição, nós vamos observar e compreender o livro de Jó e as obras de Satanás. Ora, todos nós sabemos que este nosso adversário, o diabo, como pessoa astuta, maligna, tudo que ele faz é para trazer prejuízos à criatura divina. Ele vai se opor a tudo que foi criado por Deus e vai se opor a todos que vivem para a glória de Deus. Neste sentido, perceberemos de forma muito fácil que ele vai usar de estratégias para provocar dor e sofrimento, toda sorte de dores e toda sorte de sofrimentos. Logo na introdução do livro de Jó, o autor apresenta Satanás como um ser que age, que trabalha contra o homem, contra o ser humano, contra a coroa da criação de Deus. Através de suas ações, percebemos claramente que é da natureza do maligno provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Aliás, o próprio Jesus falou que ele só vem para matar, roubar e destruir. No livro de Jó, Satanás impõe ao patriarca um grande sofrimento. Eu vou repetir. Satanás impõe um grande, permitam-me utilizar o adjetivo grande para demonstrar que não foi apenas um sofrimento que Jó passou, mas um grande sofrimento. Sofrimento que até então nenhum ser humano possivelmente havia sofrido. Aliás, as escrituras até então não registram ninguém sofrendo tanto quanto Jó sofreu. O diabo, por sua vez, atingiu, trabalhando na vida de Jó, ou contra a vida de Jó e contra Deus, por tabela, ele atingiu as posses, destruindo todas as riquezas, todas as fazendas, todas as propriedades de Jó. Isto por si só já pode ou já provoca grande dor e grande sofrimento. Mas tem mais. Além de atingir as posses de Jó, ele destruiu a sua família. Ora, para alguém que é rico, muito rico, perder todos os seus bens em pouco tempo e saber que não lhe restou absolutamente nada, já é terrível. O abalo psicológico já é muito grande. Mas eu tenho certeza que o que provocou mais sofrimento na vida de Jó
foi quando ele recebeu a triste notícia de que os seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, que estavam banqueteando-se, que estavam reunidos em família, confraternizando-se, e o pai recebe a notícia de que todos os seus filhos morreram. Além do mais, o diabo, não se dando por satisfeito, rouba todos os bens de Jó, destrói a sua família, ele também vai atingir a saúde de Jó com doenças incuráveis. A situação de Jó, a partir de então, tornou-se deplorável. Imaginemos um homem cujas pessoas gostavam de estar do seu lado, um homem cujas pessoas gostavam de ouvir as suas sábias palavras, os seus sábios conselhos, agora se vê obrigado a viver isolado, sofrendo grandes dores e profundos sofrimentos. A situação de Jó, ela está simplesmente deplorável. Ele não tem mais nada a não ser um caco para coçar as chagas do seu corpo. Além de dor e sofrimento, o adversário, ele também vem com outras armas. De que maneira? Além de infligir dor, além de infligir sofrimento, ele também vem com acusações. Imaginemos nós, Jó, um homem de quem o próprio Deus deu testemunho. Eu vou repetir, Jó, um homem de quem o próprio Deus testemunhou, depois que o diabo chega e ele vai dizer: observaste ao meu servo Jó, não há ninguém semelhante a ele. E quais são as características deste homem? Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus e desvia-se do mal. Mas agora ele vai sofrer acusações. Jó, repito, vai sofrer acusações. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Porventura não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Com outras palavras, o diabo estava dizendo a Deus: olha, Jó só é reto, só é sincero, só te teme, só se desvia do mal, como o Senhor está falando, porque o Senhor o abençoou de todas as formas. Tu o cercaste de todos os lados com toda sorte de bênçãos. Se não fosse assim, Jó não seria fiel a ti. Este diabo, ele fez a mesma coisa. Ele apresentou-se para Jesus querendo cirandar com Pedro. O diabo também quis fazer isso com Jó. Aliás, o livro de Apocalipse mostra a acusação como a sua missão. A missão do diabo é acusar. Todavia, quando Deus testemunhou de Jó, porque Jó, como vimos semana passada, na aula passada, era um homem de caráter
irretocável. Jó era um homem que, apesar de tudo, ele tinha compromisso com Deus. Deus era prioridade em sua vida. Jó era rico, mas sabia que as suas riquezas eram provenientes das bênçãos de Deus. Foi por isso que ele disse à sua mulher, quando perdeu tudo: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Não vou praguejar, não vou blasfemar, não vou reclamar. Eu vou adorar. Bendito seja o nome do Senhor. Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele era um verdadeiro adorador. Além de acusar, também vamos destacar que o diabo também atua na tentação. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a destruírem, a roubarem, a saquearem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Com isto, ele queria mostrar para Deus: o Senhor errou. Mas, queridos, Deus não erra. Eu vou repetir mais uma vez: Deus não erra. Quando ele escolheu a Jó, ele conhecia o coração de Jó. Quando ele te escolheu, ele já conhecia o seu coração. Ele pensou que iria tentar e Jó iria ceder às suas tentações, mas Jó manteve-se reto, íntegro e temente a Deus. Sintetizando este tópico, no livro de Jó, as obras de Satanás são representadas pela dor, sofrimento, acusação e tentação. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição: o livro de Jó e o ocaso de Satanás. E o fim de Satanás. O vocábulo ocaso, aqui utilizado pelo comentarista da lição, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso, o fim de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para o diabo. Em quase todo o livro, Deus mantém-se em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Deus está em silêncio, mas ele não está alheio à situação. Deus está em silêncio, mas ele está no controle de todas as coisas. Semelhantemente acontece na nossa jornada, na vida cristã. Existem momentos que estamos sofrendo, orando, clamando a Deus, e Deus não fala absolutamente nada. Este silêncio não quer dizer que Deus esteja alheio à nossa situação. Não quer dizer que Deus não se preocupe com a nossa situação. Ele continua tendo
o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo número 3. Não é mais mencionado no restante do livro de Jó, nos 39 capítulos que seguem. O diabo não é mais citado, não é mais mencionado. Não é, pois, propósito do livro em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra-nos que Satanás não conseguiu o seu intento principal, o seu intento maior, que era fazer com que Jó se voltasse contra Deus. Na verdade, o propósito maior do diabo funcionou de forma contrária. Ao invés de revelar um coração rebelde e interesseiro, que adorava a Deus apenas pelo que recebia de Deus, revelou um coração íntegro, sincero, reto, temente a Deus, que amava a Deus acima de todas as coisas. O que o diabo fez serviu para revelar que Jó não adorava a Deus pelo que ele faz, mas adorava a Deus pelo que ele é. Resultado final: o diabo mais uma vez perdeu, o nome do Senhor foi glorificado e Jó saiu vitorioso. Semelhantemente, acontece na vida de todo e qualquer cristão que deposita a sua fé na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, que tem Deus como prioridade em sua vida, que reconhece que Deus é mais valioso do que qualquer bem, que reconhece que é melhor ter Deus do que as bênçãos que vêm de Deus. É o que vai acontecer com Jó. O diabo foi derrotado e o nome do Senhor foi glorificado e Jó saiu vitorioso. Ainda neste tópico, nós vamos ver que o livro de Jó, ele inicia-se com um drama, ele inicia-se com uma situação trágica na vida de Jó. Um homem rico, um homem benquisto, de repente perde absolutamente tudo, mas o final ele é glorioso ou glória. A Bíblia vai nos dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Deus usa Daniel para falar com seu povo, para falar conosco hoje, dizendo: tu, porém, vai até o fim. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo inflamado, mesmo passando por profundas aflições, inflamado pelas chamas do sofrimento, ele saiu vivo e vitorioso. Sabe por quê? Porque Deus nunca abandona o seu. Eu vou repetir: Deus nunca abandona o seu. E a Bíblia vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus falou a teu respeito acontecerá
de acordo com a vontade de Deus. Ele também vai usar o profeta e vai dizer: porque eu, o Senhor Deus, não mudo. Da mesma forma que ele esteve com Jó todos os dias da sua vida, desde os seus dias de riqueza. Deus esteve com Jó também nos seus dias de dores, de lágrimas, de esquecimento, de sofrimento, e passou com ele. Eu vou repetir: e passou com ele pelo vale, porque Jó só conseguiu passar pelo vale porque Deus esteve com ele. A graça estava oculta, mas estava lá. Deus não estava falando nada até então, mas estava do lado de Jó. Mas, no momento oportuno, a graça de Deus se manifestou. O Deus Todo-Poderoso se revelou para Jó. Olha o que está escrito no capítulo 38 do livro de Jó, no versículo de número 1. Deus estava em silêncio, mas ele decidiu quebrar o silêncio para mostrar para Jó que estava com ele. Capítulo 38, versículo 1, Deus quebra o silêncio. E o autor sagrado vai dizer: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Oh glória! Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz, sofrimento, aliás, livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, vou repetir aqui este adjunto adverbial de tempo utilizado pelo comentarista da lição. No momento certo. Por quê? Porque Deus nunca chega antes, Deus não é precipitado. Ele também nunca chegará depois. Deus não é atrasado, ele sempre chega no momento certo. Descanse o seu coração. Deus vai chegar, mas só vai chegar no momento certo. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era homem, que ele sempre disse: justo, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Sintetizando este tópico, o livro de Jó mostra indiretamente o ocaso, o fim do diabo, e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó. E assim nós chegamos à conclusão da lição de hoje, queridos irmãos. Assim nós chegamos à conclusão desta lição dizendo: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história da Bíblia. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Sendo assim, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser jamais ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo, protegido, guardado, debaixo das soberanas mãos de Deus. Por isso, o maligno não o tocou como quis, mas apenas
da forma que Deus permitiu para revelar a sua glória. Isso nos lembra a afirmação de João. Confira comigo, primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por isso, sempre confiantes na palavra do Senhor, devemos descansar em Deus. E assim, nós finalizamos a lição de hoje, já marcando o nosso próximo compromisso, quando estudaremos a lição de número 4, o drama de Jó. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.